Fala, minha galera, vamos lá. Nossa partezinha final aí de tecido ósseo. Deixa eu falar um pouco para você do que é a osteoporose, tá? Osteoporose, começando basicamente no nosso um conceito, né? Você pode notar que a osteoporose, deixa eu só modificar aqui a minha letrinha, parará, aqui, isso. Primeira coisa importante, eu queria que você notasse que a osteoporose é um tipo de doença, sim, senhor, certo? Só que é um tipo de doença chamada de multifatorial. O que significa dizer que ela é multifatorial? Que ela não apresenta apenas um fator, tudo bem? Sendo que a causa básica, vamos lá, a causa básica, o motivo principal pelo qual a osteoporose aparece, mesmo sendo multifatorial, acaba sendo a mesma coisa, que seria basicamente uma coisinha extremamente importante, seria a redução da atividade da célula formadora da matriz óssea, dos osteoblastos. Associada a isso, durante a osteoporose, você mantém uma atividade normal da célula que retira a matriz óssea, a atividade normal dos osteoclastos. Beleza? Tudo bem? E quando eu falo de osteoblastos, eu queria demais que você lembrasse uma coisa. Os osteoblastos, eles são responsáveis pela produção da matriz óssea. Lembrou, né? E eu queria que vocês lembrassem que o osteoclasto, ele faz uma retirada, ele reduz, promove uma redução da chamada matriz óssea. E quando eu falo matriz óssea, eu queria que vocês lembrassem de duas coisas que vão ser reduzidas, que vão ser consumidas pelos osteoclastos, um tipo especial de macrófago. Você vai ter uma redução da porção orgânica, da parte orgânica. Quando eu falar de parte orgânica, vai sem medo uma redução da quantidade de colágeno. Naturalmente esse colágeno vai diminuindo durante a osteoporose. E outra coisa, a gente tem uma atuação alta de uma enzima produzida pelo osteoclasto que se você viu os vídeos anteriores, você vai lembrar que é a tal da fosfatase ácida, que tem como característica, cara, a redução da quantidade de sais de cálcios no osso, beleza? A quantidade de sais de Ca++, cálcio no osso. Tudo bem? De boa? Então, basicamente, a osteoporose é feita basicamente por uma coisa: reduz a atividade de osteoblasto, enquanto o osteoclasto continua normal. Beleza? E aí eu queria que você notasse o seguinte, tá? Segunda coisa importante, ela é uma doença multifatorial. Eu queria que você notasse junto comigo o seguinte: quais são os fatores que reduzem a atividade desses osteoblastos. Pronto, você sabendo essas duas coisas que estão em preto, você já consegue matar boa parte das questões de múltipla escolha e discursivas. Eu anoto para você. São 4 fatores importantes que você vai anotar, coisas que reduzem a atividade do osteoblasto. Primeira coisa é o envelhecimento. É o que, Edu? Na real, eu não vou colocar só o envelhecimento, porque você pode ter uma causa associada que é mais importante que o envelhecimento, que eu vou te falar, que é a redução de atividade física, beleza? Atividade física, redução da atividade muscular, os músculos em uma baixa atividade. Então é muito comum, para você evitar a osteoporose, doença multifatorial, que um idoso lá acima dos 60 anos, ele volte para a academia e vai fazer atividade física de baixo impacto, que é a musculação. Então não fique imaginando que o tiozinho lá com mais de 60 está na academia querendo ficar bombadão, não. Bombado, não é isso que ele quer, não. Ele quer simplesmente ativar o osteoblasto para fazer com que ele não perca tanta matriz óssea assim, evitando a osteoporose. Beleza? De boa. Então, envelhecimento, toma cuidado, que não é bem um envelhecimento. Você pode ter um tiozinho lá bem ativo. Segunda coisa importante que reduz a atividade do osteoblasto, aí para vocês meninas, é a menopausa. O
queria que vocês retornassem um pouquinho lá no vídeo quando eu falo de osteoblasto, tá? Os vídeos anteriores. E na menopausa a gente tem uma redução na atividade de estrógeno. O estrógeno, bem ou mal, ele acaba estimulando o osteoblasto. Se você não tem estrógeno, o osteoblasto acaba sendo reduzido, tendo a sua atividade reduzida. Os homens não sofrem tanto com isso, cara, porque é a testosterona que vai manter o osteoblasto funcionando. E nem todo homem entra em andropausa. Nem todo homem entra em andropausa. Boa parte dos homens tem atividade de testosterona relativamente alta durante toda a vida, o suficiente para manter o osteoblasto funcionando. Por isso que o homem acaba sofrendo menos com a osteoporose. Terceiro fator que eu quero que você leve para a prova seria o uso abusivo de cafeína. E quando eu falo de cafeína, você vai colocar no café, óbvio, e em refrigerantes. Refrigerantes à base de cola, beleza? Coca-Cola, à base de coca, né? Coca-Cola, Pepsi-Cola e por aí vai, né? Refrigerantes que apresentam a quantidade alta de cafeína, tudo bem? Quarta coisa que eu vou te falar é o abuso de nicotina, o cigarro, beleza? Vamos colocar assim, ó, cigarro, mas na verdade é um componente do cigarro que é a nicotina. E aí eu vou te fazer uma observação importante. Tanto a cafeína quanto a nicotina, elas apresentam o mesmo efeito sobre o osteoblasto. Eles aumentam a liberação de adrenalina. Por isso que você fica mais ligado, beleza? Só que um efeito colateral dessa adrenalina, adivinha, é reduzir a atividade de osteoblasto, certo? Então, em conjunto, imagina agora uma mulher sedentária, tá? Que entrou na menopausa, que bebe café o dia inteiro, fuma e não faz atividade física, sedentária, falei, né? E é extremamente estressada, também que pode aumentar a adrenalina. Eu poderia até colocar, se você pensar biologia e não decorar, um quinto fator, que seria o estresse. E o estresse, tu vai puxar mais uma seta para cá, beleza? Aumento de adrenalina, que também promove uma redução da atividade desses osteoblastos, fazendo com que você tenha uma chance maior de ter osteoporose. Tudo bem? Então tá aí um complementozinho, coisa rápida, coisa simples, doença multifatorial e 5 fatores importantes para você, certo? Beleza? Bom, e a última coisinha para a gente falar de osso seria o tipo de ossificação. A gente tem basicamente, minha gente, 2 tipos de ossificação. Deixa eu anotar para você. Tudo bem? Se você quiser, pausa o vídeo, volta e faz o teu resuminho de osteoporose, certo? Teu mapa mental. Na ossificação, a gente tem 2 tipos. A ossificação ela pode ser do tipo endocondral, certo? Ou ela pode ser do tipo intramembranosa. Primeiro, eu vou conceituar para você a endocondral, depois a gente fala da intramembranosa, certo? O que é ossificação endocondral? Nada mais nada menos quando você tem uma substituição. Substituição. Eu disse substituição e não transformação, certo? Substituição de cartilagem hialina, que é a cartilagem presente no embrião. Basicamente, o embrião inteiro é feito desse tipo de cartilagem, certo? Por tecido ósseo. Por tecido ósseo. Certo, minha gente? Bom, onde a gente encontra esse tipo de ossificação endocondral? Exemplo, isso aqui vai acontecer basicamente nos chamados ossos longos. Ossos longos. Edu, dá um exemplo de osso longo? Claro, a gente encontra ossos do tipo longo, por exemplo, no teu braço, na tua perna. Consegue lembrar exemplos? Quando você pensa no teu braço, você vai pensar no seu húmero, beleza? Você vai pensar ulna e no tal do rádio. Ossos ali presentes no seu braço, ossos longos. Você pode pensar nos ossos que compõem, que fazem parte da sua perna, beleza? Tu vai pensar num dos maiores ossos do corpo humano, que é o fêmur. Tu vai pensar na tíbia. Tu vai pensar na fíbula, certo? Claro que você não vai decorar, não precisa decorar nome de osso, a não ser que você vai fazer o nível, né? Os ossos da tua perna, beleza?
Então, basicamente, você tem uma cartilagem e ela naturalmente vai sendo trocada, ela some, certo? E você, no lugar dela, vai dando origem à cartilagem hialina. Eita, isso é muito comum nos chamados ossos longos, ok? Que eles oscilam lá de desenho animado, beleza? Onde você tem uma cartilagem aqui no chamado disco epifisário, tudo bem? Um outro tipo de ossificação é chamada ossificação intramembranosa, beleza? Que diabo é ossificação intramembranosa? Cuidado agora com o conceito, não se enrola. Aqui eu estou falando para você que é uma transformação mesmo, certo? Um tecido se transforma em outro. É uma transformação do tecido conjuntivo, preste atenção, propriamente dito, ok? Propriamente dito, do tipo denso, não modelado. Jesus amado, Edu, eu poderia resumir tudo, tecido conjuntivo propriamente dito, denso, não modelado, com uma única palavra, tecido conjuntivo fibroso. Tem uma porrada de fibras que não são organizadas, beleza? Transformação do TCPD, denso, não modelado, em tecido ósseo. Deixa eu colocar o seguinte, tá? Deixa eu colocar aqui do ladinho, deixa eu ampliar, vai. Reduzir, na verdade, em tecido ósseo, ok? Por que eu fiz questão de fazer essa palavra grandona, tá? Você que está copiando vai me matar, né? Eu quero usar essa palavra aqui, ó, transformação, para você entender o que diabo é essa de transformação, Edu? Como que alguma coisa se transforma em outra? Na real, a gente tem isso acontecendo via uma diferenciação de células-tronco, do tecido conjuntivo. Te diga até o nome da célula. São as chamadas, na verdade, né? Células mesenquimais. Você vai ouvir falar demais dessas células na faculdade. Células mesenquimais, na verdade, são células do tecido conjuntivo que vão se transformar em uma célula de tecido ósseo. Uma célula do conjuntivo propriamente dito que vai se transformar em uma célula de tecido ósseo. Beleza? De boa? Basicamente isso, uma transformação de uma célula indiferenciada em uma célula mais especializada. Ok? Claro que você vai anotar exemplo onde isso acontece. Isso acontece basicamente no chamado ossos achatados ou ossos chatos. Um exemplo de ossos chatos que você tem no seu corpo são os ossos do teu crânio. Beleza? Consegue lembrar o nome de osso do crânio? Claro que você não precisa decorar, né? Claro, foi ótimo, né? Mas eu anoto aqui para você porque tem uma coisinha importante aqui para falar para você, questãozinha evolutiva. Você vai ter o osso achatado na frente da sua cabeça lá, que é o tal do osso frontal. Você vai ter um osso lateral chamado de parietal. Você vai ter um outro osso também próximo ali ao teu ouvido, chamado de osso temporal. E atrás da sua cabeça, você vai ter um osso também achatado, chamado de osso occipital. Beleza? Coloca assim, ó, occipital. Tudo bem? Bom, e aí a questão evolutiva é o seguinte. Imagina aqui a cabeça lá de um recém-nascido, beleza? Desse jeito aqui, a cabecinha dele. E a gente vai desenhar os tipos de ossos aqui na cabeça dele, tá? Imagina que você está vendo de frente. Aqui você está vendo o chamado osso frontal, beleza? Aqui na lateral, você está vendo aqui os ossos um pouco mais acima, né? Mais abaixo, próximo à orelha, é o temporal. E um pouco mais acima, mais lateral, é o chamado parietal, beleza? Parietal. E aqui por trás da sua cabeça, você vai ter o chamado osso chato occipital. Tudo bem? Bom, repara que os ossos, quando o recém-nascido nasce, eles não são colados. A gente tem essa parte aqui, ó, de tecido conjuntivo fibroso ou tecido conjuntivo denso não modelado, tá? Que é
que é basicamente tecido conjuntivo, que é a chamada fontanela. Deixa eu colocar a palavra um pouco maior, aqui ó, é a tal da fontanela, também conhecido popularmente como moleira, beleza? Quem já viu recém-nascido, quem já teve um sobrinho, quem tem filho, enfim, consegue lembrar que a partezinha aqui de cima da cabeça da criança é molinha, é mole, tá? Aquilo não é cartilagem não, tá, gente? Aquilo é um tecido conjuntivo fibroso não modelado, certo? E para que serve isso? Serve para isso aqui. Durante o parto, esses ossos aqui, ó, da isquio, né, do quadril, da pelvis, eles são unidos, são muito coladinhos um no outro. Durante o processo de parto, né, durante a parturiente, ela acaba afastando um pouco esses ossos do quadril. Certa mulher fica com um quadril um pouco mais largo. Porém, entretanto, todavia, cara, esse espaço continua pequeno para passar o cabeção do moleque ali, certo? O que acontece? A gente tem que dar uma alargada e, olha aqui a fontanela aqui no... Aqui é óbvio que é um bonequinho, mas olha a fontanela, olha aqui a moleira que aparece aqui, ó. E aqui são as suturas, ó. O osso frontal, beleza? O osso parietal, o osso occipital e o frontal aqui, beleza? O que acontece é que, para passar ali no quadril, esses ossos acabam ficando todos apertados e essa moleira dá uma estrangulada, dá uma apertada, fazendo com que a cabeça da criança consiga passar ali pelo quadril da mãe, beleza? Claro que você não vai separar completamente o osso, existe uma ligação ali entre os ossos, mas você só dá uma afastada ali, permitindo que que a cabeça da criança passe pelo quadril da mãe. Tudo bem? De boa? Falei isso só para exemplificar de um tipo de ossificação que acontece nesse osso chato, que é a ossificação intramembranosa. As provas elas vão perguntar basicamente o conceito disso e vão te perguntar exemplos. Mais do que isso, eu já acho desnecessário. Tranquilo? Embora o nível, cara, se prepara que ele pode perguntar nome de osso. Aí, cara, senta e chora, não tem nem como eu te explicar isso, ficar enumerando o nome de osso para você, tá? Beleza? Então é isso, minha gente.